Bom dia, meus queridos. E aí, tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, estamos todos muito bem. E vamos então, hoje, depois do feriado que tivemos ontem, não é? Vamos dar continuidade às nossas atividades. E, como essa semana, nós estamos trabalhando com o livro didático, como atividade complementar, não é? Então, nós vamos dar continuidade. Já começamos lá no nosso grupo, com os nossos ritos iniciais, nossa oração. Vamos dar continuidade aqui agora. E, para isso, nós vamos usar o nosso livro. Vamos lá? Todos pegando o livro para que possamos dar início à nossa aula de hoje, nessa sexta-feira. E lembrando para vocês, tá? Sábado, amanhã, será letivo, tá bom? Então, nós estaremos juntos amanhã também. Mas vamos lá. Na aula de hoje, em Geografia, nós vamos dar continuidade às atividades da aula passada. A aula passada, como vocês se lembram, nós trabalhamos sobre a população brasileira. E nós falamos muito sobre o povo brasileiro, sobre as raças, a mistura de raça, a miscigenação da qual o povo brasileiro é formado. E hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula com as atividades, com os exercícios, tá? No livro, viu? Então, vamos lá? Lá na página 59, nós vamos iniciar e tem um trechinho de texto que a tia vai ler com vocês aqui, tá bom? E nós vamos ler esse pedacinho, essa parte do texto e vamos resolver as atividades, tá? Então vamos lá, ó. O texto começa assim, ó. Basicamente, a população de um país cresce quando? Primeiro, o número de nascimentos é maior do que o número de mortes. Segundo pontinho, chegam imigrantes de outros países. Comparando os dados do recenseamento de 1872 e 2010, é possível acompanhar o crescimento da população brasileira nesse período. Alguns fatores contribuíram para as variações nesse crescimento. Atualmente, no Brasil, a taxa de natalidade, que é o número de pessoas que nascem, tem diminuído. Além disso, o país já não recebe imigrantes em grandes quantidades. Assim, o ritmo de crescimento da população brasileira vem ficando menor, viu, gente? Então, atualmente, nós não estamos tendo uma taxa de natalidade tão grande como era antigamente. Antigamente, os casais eles tinham 4, 5, 6 filhos ou até mais, né? Hoje, o casal geralmente tem um, no máximo 2 filhos, não é? Então, esse número da população vem diminuindo por isso. E também porque antigamente, muitas pessoas de outros países, eles vinham para o Brasil para sobreviver, trabalhar, para criar raízes aqui no nosso país. E hoje esse número vem diminuindo muito, ou seja, ao contrário, né? As pessoas do nosso país estão saindo em busca de melhores condições de vida em outros países, não é? Então, com isso, a nossa população ela vem ficando cada vez menor, não é? Então, vamos ver aqui na primeira atividade o que vem nos pedindo, ó. Então, aqui nós temos, ó, observe a tabela abaixo, depois complete o gráfico com os dados da tabela. Então, nós temos aí uma tabela, na tabela nós temos o ano e a população, milhões de habitantes, em milhões, tá? Então, quando a tia fala 10, é 10 milhões, tá bom? Então, ó, em 1872, a população era de 10 milhões. Em 1890, a população era de 14 milhões. Em 1900, a população era de 17 milhões. Em 1920, a população era de 31 milhões. Em 1940, a população
era de 41 milhões. Em 1950, a população era de 52 milhões. Em 1960, a população era de 71 milhões. 1970 era de 93 milhões. Em 1980 era de 119 milhões. Em 1991 era de 147 milhões. Em 2000, a população era de 170 milhões. E em 2010, que foi a última vez dessa pesquisa aqui, era de 191 milhões, perdão, viu? Em 2010 era de 191 milhões de habitantes, tá bom? E aqui do lado nós temos os gráficos, nosso gráfico, né? Então, vem assim, ó, a número 2, a primeira questão, ó. Então, a primeira questão vem pra gente, ó. Letra A. Qual era a população brasileira em 1872? Quando foi feito o primeiro recenseamento oficial? Então, nós vamos voltar aí no texto e observar, tá bom? E vamos ver aqui na tabela. Na tabela nós sabemos aí, ó, primeira data, o primeiro ano foi o primeiro censo feito. Então, é só olhar na tabela quando foi o primeiro censo, quando nós começamos, tá bom? Depois, ó, qual era a população brasileira no ano de 2010? É só olhar na tabela ou no gráfico e completar, tá bom, meus queridos? Aqui, no gráfico, o número 1, que está pedindo para completar, é só vocês pegarem, como já tem o ano aqui, o ano já está aqui embaixo, vocês podem completar com milhões de habitantes, tá? Aqui do lado já está escrito aqui, e o ano já está aqui embaixo. Então, é só nós completarmos aqui agora, com a ajuda da tabela e do gráfico, o nosso número 2, tá bom? Então, vamos lá? Vamos dar continuidade, vamos virar a nossa página. Então, agora nós vamos lá para a página, nós vamos lá para o livro, na página 60. Na página 60, nós temos lá em cima a continuação do texto, ó. Então, vem assim, ó. Para saber mais sobre a população brasileira, observe os dados do último recenseamento do IBGE, realizado em 2010. Então, nós temos aí a imagem de algumas pessoas, vocês estão vendo? Em cima e embaixo. E vem assim, ó, depois da gravura dessas pessoas, vem escrito assim, ó. De cada 100 habitantes, 51 são mulheres e 49 são homens. E o número de jovens, adultos e idosos, como é essa distribuição? Aí vem o quadrinho, ó, tá mostrando pra gente, ó, olhando lá em cima, aí lá de cima, desse total aí, das duas figuras aí de cima aí, formou-se esse retângulo aí, ó, vem idosos. 60 anos ou mais, 11%, tá vendo? Depois, adultos, de 20 a 59 anos, 56%. E, por último aí, o último retângulo, com as imagens aí, vem jovens até 19 anos, 33%. Viram aí, ó? Essas informações foram tiradas de IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 2015, Rio de Janeiro, IBGE 2016. Então, tá aí a fonte, tá? Tem página, tudo direitinho. Então, vem, primeira pergunta, ó, observando aí esses dados que nos foram passados, tá? Em 2010, havia mais homens ou mais mulheres na população brasileira? Então, olhando aí o que foi passado para nós, havia mais homens ou mulheres? Responde aí para a tia, tá? Número 2, vou subir aqui porque vai tampar a pergunta aqui, tá? Número 2, o número 2 veio assim para a gente, ó.
No ano de 2010, qual era a faixa etária predominante da população brasileira? Qual era a faixa etária que tinha mais habitantes nesse ano de 2010? Eram os idosos? Eram os adultos? Ou eram os mais jovens? Aí vocês vão escrever aí, tá? Número 3. O número 3 vamos colocar assim, ó. Tente explicar por que o número de mulheres é um pouco maior do que o número de homens. Por quê? O que vocês acham? Que sempre na população, quase sempre, né? Tem mais mulheres do que homens, né? Porque as mulheres se cuidam mais, as mulheres vão mais ao médico, as mulheres se alimentam melhor, as mulheres, elas não têm uma vida com tanto risco como os homens, bebem menos, fumam menos. Será que é por isso? Vocês vão escrever aqui, tá bom? Se vocês acham que tem alguma coisa a ver com o que a tia falou, tá bom? Número 4. Quando a maior parte da população de um país é jovem, o governo precisa investir em escolas e creches. Quando há muitos adultos, é preciso oferecer trabalho para todos. E quando predominam idosos, o que o governo precisa fazer? E aí, hein? Quando tem mais idosos, o que o governo precisa fazer? O que os idosos precisam, hein? De lazer e de saúde. Claro que todo mundo precisa de lazer e de saúde, né? Mas as pessoas mais idosas, elas vão ter esse tempo para elas, que elas não estão trabalhando, né? Então, elas vão ter esse tempo. Então, elas vão precisar de algo para passar o tempo e também cuidar da saúde. É claro que as pessoas idosas precisam de mais cuidados na saúde, não é? Então, você vai completar aí segundo que você imagina, você entende, tá bom? Passando a folha aqui agora, ó. Aí nessa folha aí, na página 61, na página 61 tem um texto pequenininho aí, continuação. Eu quero que vocês enviem esse áudio para a tia da leitura de vocês, tá bom? Para que a tia possa estar acompanhando, ok? Então vamos lá, ó. Lá em cima começa assim, ó. A população brasileira está distribuída de forma desigual pelo território. Enquanto algumas áreas concentram muitos habitantes, em outras há pouquíssimas pessoas. Observe o mapa. Então, nós temos um mapa aqui do lado, onde vai apresentar para a gente, ó. Vamos ver na legenda do mapa aí, para que nós possamos entender melhor, ó. Na legenda, onde a área é em amarelo clarinho, são áreas menos povoadas, ou seja, onde tem menos pessoas. Já aí, ó, onde tem o laranja mais claro, áreas mais ou menos povoadas. E onde é o laranja bem escuro, são áreas mais povoadas, tá vendo? Então, olha aí a grande parte do Brasil de amarelo claro, ou seja, é menos povoada, né? Depois, olha, o laranjinha mais claro é mais ou menos povoada. E mais povoada é esse laranja escuro, olha para vocês verem. É uma pequena parte que é mais povoada, não é? Olha para vocês verem, viu? Então vamos lá voltar ao texto, ó. Vamos lá no segundo parágrafo, ó, continuando, ó. Imagine dois bairros, um em uma cidade com poucas moradias e muitas áreas verdes, e outro com muitas moradias, todas próximas umas das outras. Certamente, o segundo bairro concentra muito mais moradores do que o primeiro. A concentração maior ou menor de pessoas em um determinado lugar recebe o nome de densidade demográfica. De acordo com o censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, viviam no Brasil mais de 190 milhões de pessoas distribuídas por um território de 8.514.876 quilômetros quadrados. Então, aqui vem agora as perguntas, tá? Vamos lá? Ó, número 1. Onde há maior concentração de pessoas, no litoral ou no interior do país? Então, é mais próximo ao mar, às praias, ou mais no interior, lá no centro do país? O que vocês acham? Olha aí, em volta é que tem, né,
mais laranjado escuro. Onde tem mais laranjado escuro? Aí vocês vão completar, tá bom? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. O número 2. Cite 2 estados pouco povoados e 2 estados muito povoados. Então, vocês vão olhar aí no mapa, olhar os nomes dos estados, aí olha, e vão completar para a tia. Por exemplo, ó, Amazonas, Manaus. Manaus é muito povoado ou pouco povoada? Vocês vão colocar aqui. Depois, vamos ver lá, São Paulo. É muito povoado ou pouco povoado? Vocês vão completar aqui, tá bom? Só olhar no mapa, tá bom? Depois aqui, a parte de baixo, ó, vem uma pesquisa. Vamos ver como que nós podemos realizar ou não essa pesquisa, ó. Faça uma pesquisa para descobrir quais são os municípios mais povoados do estado onde você vive. Descubra também quais são os municípios menos povoados. Depois, fala para falar com os coleguinhas, mas como nós estamos só, não vamos falar com os coleguinhas, né? A natureza interfere na ocupação do seu estado. Então, no seu estado, a natureza interfere? Aí vocês vão responder para mim, tá bom? Depois, ó, vamos virar aqui lá na página 62. Na página 62 vem assim, ó. Quem somos? Aí vem, os principais grupos étnicos que contribuíram para a formação do povo brasileiro foram os indígenas, nativos, primeiros habitantes, os brancos, europeus de Portugal, os primeiros colonizadores e os negros, africanos escravizados trazidos à força da África. A partir da segunda metade do século XIX, imigrantes asiáticos e europeus de vários países vieram para o Brasil, trazendo hábitos e costumes que acabaram sendo incorporados à cultura brasileira. Descendentes de todos esses grupos étnicos formam o povo brasileiro. Observe as fotos aí. Então, nós temos aqui fotos de crianças. Deixa a tia sair aqui do meio. Então, fotos de crianças, olha, cada criança traz uma característica, tá vendo? Então, nós temos o primeiro aí, ó, criança da aldeia Iaualapiti, no Parque Indígena de Xingu, no estado de Mato Grosso, 2016. Depois nós temos aí, ó, criança em São Paulo, no estado de São Paulo, 2016. Depois nós temos criança em Minas Novas, no estado de Minas Gerais, 2015. Depois nós temos criança em Palmitos, no estado de Santa Catarina, em 2015. E nós temos criança em Salvador, no estado da Bahia, em 2014. Então, são as crianças que apresentaram para a gente. Cada uma, vocês viram, tem as suas particularidades, né? Elas não têm algo parecido, né? Cada um dentro da sua raça, da sua etnia, né? E aqui do lado, continua com o texto falando sobre nós brasileiros. Ó, vamos dar continuidade? Lá na página 60 e... Vou colocar aqui embaixo para não atrapalhar. Lá na página 63. Então, vamos lá, ó. Como são as brasileiras e os brasileiros? Como vocês os descreveriam? Leia a letra dessa canção. Então, é uma canção, nós vamos ler, ó. Inclassificáveis. Que preto, que branco, que índio, que? Que branco, que índio, que preto, que? Que índio, que preto, que branco, que? Aqui somos mestiços, mulatos, cafuzos, pardos, mamuleucos, sararás, crioulos, guaranimis e judarabes, orientupis, ameriquitalos, lusos, nipos, caboclos, orientupis, iberi-bárbaros, indo-ciganagos, somos o que somos, inclassificáveis. Antunes, Arnaldo, inclassificáveis. Intérprete, Mato Grosso, inclassificáveis. Então, vocês viram que tem uma brincadeira aí? Até nas palavrinhas, vem até uma dificuldade para a gente ler, né? É dar uma embolada na língua, né, meus amores? E aí, vem essa brincadeira, que nós somos inclassificáveis, por quê?
Porque nós somos uma mistura de raças, são várias raças que formaram o povo brasileiro. Então nós não podemos falar que somos uma única raça, uma raça só. Nós somos uma mistura de várias raças. E aí vem essa brincadeira, por isso, com essa mistura das letras nas palavras, para dar essa dificuldade de falar. Porque da mesma forma que a tia teve dificuldade em falar as palavras, é difícil de nos separarmos em raça, não tem como. Nós somos uma mistura, uma miscigenação, mistura de raças, tá? Então vem aí, ó, dentro da leitura vem aí, ó, número 1. Por que a letra diz que somos inclassificáveis? Converse com alguém, né, e responda. O que você acha? Você saberia dizer de quais grupos étnicos você é descendente? Anote. E aí? Você tem algum negro na família, algum branco, algum chinês, algum europeu, algum português, italiano? São as raças que formaram sua família? Fale para mim. A tia, por exemplo, eu tenho a raça negra, eu tenho a raça indígena, eu tenho brancos, que são os portugueses e espanhóis, todos que formaram o que a tia é hoje, tá? Então, e você? Quem é a sua raça? Quem foram as raças que foram a base da sua formação? Fala aí pra tia, tá bom? Escreve aí pra tia. Número 3. Agora, com os colegas e professor, monte uma lista com os grupos étnicos que formam as famílias dos alunos da classe. Então, essa daqui não tem como a gente fazer, porque nós não vamos saber a família de todos, né? Então, vou colocar só a nossa família, tá? Quais são os grupos étnicos que formam a nossa família? Indígenas, brancos, negros, quais são, tá? Vocês vão responder aí pra tia, ok, meus amores? E hoje, meus amores, são essas as atividades que vocês vão resolver para a tia. Qualquer dúvida, mandem a pergunta para a tia aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Estarei à disposição de vocês, ok? E um dia abençoado, se cuidem, cuidem de quem vocês amam, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus!